Olá, serei seu professor nesta videoaula de atuadores hidráulicos e rotativos. Vamos começar? Os temas desta aula serão atuador hidráulico, atuador rotativo e atuador oscilante. Na aula passada, nós falamos dos atuadores pneumáticos, os atuadores que utilizam o ar comprimido para uma movimentação. Agora nós temos os atuadores hidráulicos. A concepção é a mesma dos atuadores pneumáticos, porém o líquido, o fluxo do líquido agora é o óleo. Os atuadores hidráulicos utilizam o óleo como o fluido para a movimentação desse cilindro. Isso é bastante importante porque no ar comprimido estamos gerando movimentação através do ar. Então o ar, ninguém liga muito se você está descartando o ar, né, para a atmosfera, por exemplo. Agora, um líquido pneumático, um líquido hidráulico desse cilindro, caso ele seja jorrado, já vai causar uma série de problemas, principalmente de manutenção. Portanto, esses atuadores, eles são menos utilizados que os pneumáticos, mas eles trazem outras características, como por exemplo, eles, através da pressão que você gera no óleo, você consegue ter maior força de movimentação. Então sempre que um atuador precisa de maior força de movimentação, você vai substituir a sua aplicação por um atuador hidráulico. Enquanto o atuador pneumático, ele é utilizado para movimentações simples, sem a necessidade de muita força. Alguns cálculos interessantes que nós precisamos realizar aqui no cilindro hidráulico. Por exemplo, qual é o volume de óleo que eu necessito para realizar a movimentação deste meu atuador? Então veja só, nós precisamos considerar aqui o volume do cilindro em centímetros cúbicos. E para tal, nós vamos utilizar aqui a área do pistão em centímetros quadrados vezes o curso desse pistão, que é dado em centímetros. Assim nós temos o volume do cilindro e podemos ter uma ideia de quanto de óleo nós precisamos para preencher esse volume. Outro cálculo que pode ser interessante é a velocidade da haste. E então nós vamos fazer a vazão em litros por minuto vezes 1000 dividido pela área do pistão em centímetros quadrados. Então essas são algumas características importantes para calcularmos nos atuadores hidráulicos. Vamos passar então para os atuadores rotativos. Neste caso, diferente dos atuadores que nós vimos até então, que fazem uma movimentação de avanço e retorno, nos atuadores rotativos nós podemos ter algumas movimentações. Por exemplo, este aqui é um atuador rotativo hidráulico do tipo cremalheira. Vejam como ele funciona em corte. Nós temos uma cremalheira que fará essa movimentação de avanço e retorno, mas através de um giro desse eixo da cremalheira. Isso é muito importante para alcançarmos uma força necessária para empurrar algum objeto na ponta dessa haste. Um outro atuador rotativo que nós encontramos no meio hidráulico é o motor hidráulico. Motor hidráulico, nós já falamos sobre motores elétricos. Motores que a partir de uma energia elétrica geram um campo magnético e aí nós temos a rotação. Agora nós temos o motor hidráulico, ou seja, a partir do fluxo desse fluido hidráulico, nós temos a movimentação rotativa deste atuador. Eu já vi algumas poucas aplicações, mas já vi aplicações de motores hidráulicos na indústria. É um caminho interessante, você não utiliza de energia elétrica, então às vezes você pode até submergir esse motor que você não terá nenhum problema elétrico. Temos também ainda nos atuadores rotativos um motor pneumático. Agora é através do ar comprimido que nós realizamos essa movimentação. Um exemplo muito prático de onde você já viu esse motor pneumático são aquelas pistolas onde nós colocamos os soquetes para apertar ou desapertar parafusos. Muitas oficinas mecânicas trabalham com esse sistema e até mesmo na Fórmula 1. Nós vemos aquelas pistolas pneumáticas que colocam ou retiram o parafuso do pneu no carro de Fórmula 1. Você pode perceber que tem aquelas mangueiras penduradas, justamente para
conectar o ar comprimido a essas pistolas e lá nós temos um motor pneumático. E o atuador oscilante? Esse atuador oscilante, veja que interessante, ele tem um curso diferente dos atuadores que nós já vimos. Ele faz um curso de translação, ou seja, ele pega uma peça do ponto A e leva para o ponto B, mas não numa reta, mas num movimento curvo. Isso pode ser muito interessante para algumas aplicações, para levar de uma esteira para outra, né? Então, aplicações específicas onde nós precisamos desse movimento de translação, nós utilizamos o atuador oscilante. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Estamos deixando aqui um link sobre atuadores rotativos. Assim você consegue verificar mais aplicações e algumas características para esse tipo de atuadores. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto atuadores hidráulicos e rotativos. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!